E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Alex, sou professor de Física aqui do curso Progressão. A gente vai vir hoje falar com vocês um pouquinho sobre calor. Vamos tratar sobre calor sensível e latente, que é uma matéria que eu gosto bastante e é bem recorrente nos nossos concursos. Tudo bem, amigos? Vamos lá! Quando eu falo sobre calor, eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir calor com temperatura, porque é muito comum que você faça essa confusão. Temperatura quer dizer o quê? Quer dizer o nível de agitação das minhas moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior vai ser a minha temperatura. Quanto menos agitadas elas estiverem, menor vai ser a minha temperatura. Então hoje, ao falar de calor, eu tenho que entender que ela quer me dizer sobre a energia térmica em trânsito. Então, é errado você dizer que você está com calor, porque o correto é sempre falar o quê? Eu estou passando calor para alguém ou estou recebendo calor desse alguém. E aí tem uma certa sequência. Tem que passar sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o meu corpo A aqui, ele tem a temperatura de 40 graus Celsius. O meu corpo B, 20 graus Celsius. E como você pode perceber, o calor passa sempre em que fluxo, amigos? Sempre do A para o B. Aí agora eu vou falar sobre calor sensível, então. Quando eu penso em calor sensível, eu tenho que pensar numa situação muito prática. E não tem muito como dar errado isso, amigos. É só você olhar da seguinte maneira. Esse calor que eu recebi conseguiu alterar a minha temperatura? Se alterou a temperatura, eu tenho que ter o calor sensível. Essa parte tem que ficar bem claro para você. Você precisa entender que sempre que eu tiver uma alteração na temperatura do meu corpo, eu vou ter um calor sensível. Olha aqui o desenho. Eu tinha um copo de água a 20 graus Celsius. Quando eu dei calor para esse corpo, ele chegou a 40 graus Celsius. Então, dessa forma, a temperatura dele foi alterada. Se a temperatura mudou, eu tenho que utilizar calor sensível. Fica claro isso? Isso tem que estar bem fixado para você, amigo. Quando você troca a sua temperatura, você tem que utilizar o calor sensível, beleza? Então perceba que eu troquei de água para água, porém a temperatura mudou. Se a temperatura mudou, eu uso o calor sensível, que a galera conhece como que macete, não é isso? Eu só vou utilizar a temperatura como θ para a gente poder fazer uma diferenciação do tempo, tranquilo? O meu calor vai ser o Qzão, dado como calorias, cal. A minha massa, m em gramas. O meu calor sensível, dado em cal por grama grau Celsius, e aí ele vai depender do corpo. A água vai ter um calor sensível, a areia vai ter outro, a madeira vai ter outro. Cada corpo que eu pensar vai ter calor sensíveis diferentes, tudo bem? Onde a variação de temperatura, amigos, vai ser o Δθ. Lembra, sempre que você vê o delta na física, quer dizer variação, que é a sua final menos a inicial. Então, quando eu tenho variação de temperatura, eu estou fazendo o quê? A temperatura final do meu corpo menos a sua temperatura inicial, onde eu vou usar em graus Celsius. Tudo bem? Só toma cuidado com um detalhe. Essa calorias aqui não é o sistema internacional. Como não é o sistema internacional, você precisa pensar nisso numa questão mais teórica, numa questão que ele pergunta sobre o sistema internacional, ou mais para frente, quando você falar sobre potência, pela potência ser utilizada em watts, o calor teria que passar para joule, tranquilo? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, amigos. O outro calor que eu posso ter é o calor latente, que é quando o meu corpo altera o seu estado físico. Ele, em vez de trocar a temperatura, como nós vimos no sensível, ele vai trocar o seu estado físico. Ele vai deixar de ser sólido e virar líquido. Quando eu tiver esse exemplo que eu coloquei para vocês, eu tenho um bloco de gelo a 0 graus Celsius que vira um copo d'água a 0 graus Celsius. Se você perceber, a minha temperatura não mudou. Se a temperatura não mudou, eu tenho que ter o calor latente porque o estado físico mudou. Então, rapaziada, é muito tranquilo. É você receber o calor de um corpo, você entende que vai ter que trocar a temperatura ou o estado físico. Se você ceder calor para alguém, você vai trocar a temperatura ou o estado físico. Não tem mistério. Viu um, viu o outro. E sempre um de cada vez. Ou você troca o estado físico ou você troca a temperatura. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Tudo bem, rapaziada? Cuidado com isso, não é uma matéria difícil, é só você pensar sempre nessa ideia. E aí a fórmula que eu tenho do calor latente é o QMOL, calor igual a massa vezes o meu próprio calor latente. Onde o calor é dado em calorias, como nós vimos anteriormente, a massa continua sendo em gramas, mas agora o meu calor latente, que é esse L, vai ser dado em cal por grama. Tudo bem, rapaziada? Beleza?
Vamos lá, amigos. Vamos resolver uma questão que aborda tanto calor sensível como latente para poder você fixar a matéria que nós acabamos de falar. Tudo bem? Eu vou ler a questão com vocês e vou te mostrar um macete muito bom para você conseguir fazer as questões com uma maior facilidade. A sua questão do seu concurso vai vir com um texto um pouquinho mais trabalhado, vai vir com uma questão um pouquinho mais interpretativa. E dessa maneira, se você desenhar, se você escrever, em vez de ficar só sublinhando, você vai perceber que vai facilitar e muito a sua questão, amigos. Então faça dessa forma, confie em mim, escreve, desenha tudo o que você puder. Vamos lá. Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 gramas a temperatura de 25 graus Celsius. Então eu coloquei aqui um copinho d'água só para poder você entender que é água, não precisa fazer nada, uma panela, não precisa fazer nada demais. Essa panela de água tem 200 gramas e está a 25 graus Celsius. Tranquilo? Para transformar essa massa de água totalmente em vapor a 100 graus Celsius, então eu tenho que transformar totalmente em vapor. Amigos, se é totalmente, a massa tem que se permanecer igual, porque eu estou vaporizando toda a água que eu tinha. Então ela sai de 25 graus Celsius e chega até a 100, então começa a vaporizar e vaporiza por completo. Toda a água vira vapor. Tranquilo? E aí ele quer saber na pergunta qual deve ser a quantidade total de calor fornecido em calorias. Então ele quer o calor total em calorias. Só que ele me dá dois dados que você não precisa gravar. A sua questão vai te dar isso sempre. Considere o calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius, e o calor latente de vaporização, 540 cal por grama. Beleza? Isso tudo aqui, amigos, você escreveu, você anotou, para você depois entender melhor é muito mais prático, você não tem que voltar no enunciado, não há necessidade de voltar no enunciado e reler tudo de novo. Você vai redesenhar tudo para poder entender melhor e você conseguir ter o passo a passo. Você tem um copo d'água a 25 graus Celsius, correto? Quando você dá calor para ele, ele não pode virar vapor de uma vez só. Porque você sabe que para virar vapor tem que chegar a qual temperatura, amigos? 100 graus Celsius. Você sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, antes de eu começar a vaporizar o meu corpo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso elevar a temperatura de 25 para 100 graus Celsius. Rapaziada, se eu troquei a temperatura, eu tenho qual calor? Sensível. Que macete? A massa ele me deu 200. O Czinho, o calor específico da água, ele me deu 1 cal por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, eu vou fazer a final menos a inicial. Quem é a final, galera? 100. Quem é a inicial? 25. Então, eu vou fazer a subtração entre os duas temperaturas que eu tenho, entre a minha final e a minha inicial. 100 menos 25, 75. 200 vezes 1, 200. E agora eu multiplico, amigos. 200 vezes 75, 15 mil. 15 mil o quê? Calorias, porque o seu Czinho, o seu calor específico está em calorias. Então, o calor tem que ser dado em calorias. Cuidado com a unidade de medida. Outra coisa muito importante, você não pode dar mole com unidade de medida. Às vezes você acha na fórmula uma maneira e ele quer outra. Então, cuidado com as transformações necessárias. Aqui eu tinha um bloquinho, o meu copinho d'água a 100 graus Celsius. Ele vai se tornar vapor d'água a 100 graus Celsius, porque desta vez eu estou na temperatura de ebulição. Então, se eu cheguei à temperatura de ebulição, eu vou poder trocar o estado físico. Eu viro água para vapor. Eu vou de 100 graus Celsius para 100 graus Celsius. Troquei temperatura? Não. Mas eu troquei o quê? O meu estado físico. Se eu troquei o estado físico, eu tenho calor latente. Que mole! Onde a massa é 200 gramas, porque eu quero vaporizar toda a minha massa de água. E o L, como nós vimos, como foi dado na questão, é 540 cal por grama. Então, eu venho aqui e coloco 200 vezes 540. Fazendo essa multiplicação, o valor dá esse. Pega esse 54, multiplica por 2. Quanto é que dá? 108. Esses zeros que você deixou para trás, é só você colocar no final da conta. Não precisa ficar armando a conta tão complicada assim. Arma só o 54 vezes 2,
que é muito mais prático, depois só completa com os zeros que você deixou, beleza? E aí, como ele quer o calor total, eu só preciso somar os dois. Pego esse 15.000 que eu tenho aqui, somo com esse 108.000, aqui ó, 15.000, 108.000, vai dar quanto, amigos? 123.000. O quê? Calorias. Gabarito letra D. Beleza, galera? É nóis.